A tabela periódica, meus amigos, é uma organização lógica de todos os elementos químicos possíveis que constitui tudo que for matéria. Antes de tudo, saiba que a tabela periódica não foi feita para ser apenas decorada, mas sim entendida. E o seu entendimento é fundamental para compreender principalmente as ligações químicas. Porém, é claro que depois de uma boa quantidade de estudo, você acaba memorizando algumas informações naturalmente. Então, vamos à construção do nosso mapa mental, que envolve um breve histórico, o sistema de representação, a sua organização, a classificação dos elementos e algumas propriedades periódicas. Alguns podem achar que a tabela surgiu assim, do nada. Mas não, foi um processo, cara. Ao longo da história, diversos cientistas tentaram organizar os elementos químicos de forma a facilitar a consulta de suas propriedades e características, obtendo informações de maneira prática. Em 1817, o cientista alemão, esse carinha aqui da Berana, agrupou alguns elementos em tríades, que eram grupos de elementos com propriedades semelhantes. É o caso do sódio, do lítio, do potássio ou do bromo. Claro, e também o iodo. Em 1862, o cientista francês, esse carinha aqui, Alexandre Champ-Courtois, imaginou o agrupamento dos elementos químicos sobre um parafuso, onde eles eram distribuídos em forma espiral, na qual as linhas verticais resultavam na ordem de suas massas atômicas, que foi chamado de parafuso telúrico. Em 1864, o cientista inglês, esse carinha aqui, John Neyland, também colocou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e verificou que as propriedades se repetiam a cada 8 elementos. Como Neyland também era músico, essa regra passou a ser chamada de Lei das Oitavas de Neyland. Mas foi só em 1869 que dois cientistas se destacaram na organização dos elementos de forma assim independente e quase ao mesmo tempo. Julian Myers, na Alemanha, baseando-se principalmente nas propriedades físicas dos elementos, e o químico físico russo também, esse aqui, Dmitry Ivanovich Mendeleev, baseando-se sobretudo nas propriedades químicas. Ambos fizeram as tabelas em ordem crescente de massa atômica, porém, Mendeleev foi mais detalhista. A sua tabela possuía 8 colunas verticais e 12 colunas horizontais, onde a sua grande sacada foi deixar espaços vazios, que seriam preenchidos por elementos que seriam descobertos no futuro. O que de fato acabou acontecendo e dando mais credibilidade a ele, é claro. Que acabou ficando conhecido como o pai da tabela periódica. E em 1913, a tabela foi corrigida por Herr Moseley, que ao invés da massa atômica, ordenou os elementos em ordem crescente de número atômico. E essa informação faz parte do primeiro critério de organização da tabela periódica. Então, vamos adicioná-la aqui também. Bom, o sistema de representação dos elementos é bem simples. É importante que você saiba que toda tabela possui uma legenda, onde traz o símbolo do elemento, o nome logo abaixo, a sua massa atômica e o seu número atômico. Algumas trazem também a sua configuração eletrônica. Mas lembre-se de que a legenda é seu guia, pois ela pode variar de tabela para tabela. Umas têm mais informações, outras menos. Bom, já sabemos que a tabela está organizada em ordem crescente de número atômico, certo? A tabela periódica ela é composta
por 118 elementos químicos. Eles estão distribuídos em 18 grupos, que são as colunas verticais, que vão de 1 a 18, da esquerda para a direita. E 7 períodos, que são as colunas em linhas horizontais. Assim, eles são alocados da esquerda para a direita e de cima para baixo. O elemento de número atômico 1 é o hidrogênio. O de número atômico 2 é o hélio. Esse é o primeiro período. Ele é formado apenas por esses dois elementos, hidrogênio e hélio. Logo abaixo vem o de número atômico 3, o lítio. O 4 é o berílio. E assim segue o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Fecha aí o segundo período. Daí, descemos para o elemento 11, o sódio. E assim sucessivamente. Como a tabela do software é meio antiga, falta completar aqui com alguns elementos que foram descobertos recentemente, sendo o organossônio o último elemento, 118. Observe que ocorre a variação do número de elementos em cada período. O primeiro período apresenta apenas 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. O segundo apresenta 8 elementos e o terceiro também 8 elementos. Se você contar cada uma dessas fileiras aqui, ó, tá vendo? O quarto e o quinto somam 18 elementos em cada um. E você pode estar se perguntando o motivo dessa variação. Por que o primeiro período possui apenas 2 elementos químicos? Pois é, a questão é que os períodos indicam o número de camadas eletrônicas dos elementos. Por exemplo, no primeiro período, os elementos possuem apenas uma camada eletrônica. No segundo, 2 camadas eletrônicas. No terceiro, 3 camadas eletrônicas. E assim sucessivamente. Deste modo, minha gente amiga, um elemento pode ter até 7 camadas eletrônicas. Na natureza, apenas 2 elementos químicos possuem uma única camada eletrônica, certo? É por isso que o primeiro período contém apenas o hidrogênio e o nosso amigo hélio. E os grupos? Bem, os elementos de um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons em sua última camada. Por exemplo, todos os elementos do grupo 1 possuem um elétron em sua última camada, variando apenas o número de camadas de acordo com os períodos. Assim, como o hidrogênio está no primeiro período, e no grupo 1, ele possui uma camada eletrônica e um elétron na sua última camada, sua única camada. Ainda no grupo 1, logo abaixo vem o lítio, que está no segundo período. Possui 2 camadas eletrônicas e um elétron na sua última camada. Abaixo está o sódio, no terceiro período, com 3 camadas eletrônicas e um elétron na camada de valência. Bem, você vai usar este mesmo raciocínio para todos os outros grupos. Observe que o grupo 2 se inicia no segundo período com berílio. Logo, possui 2 camadas eletrônicas com 2 elétrons na última camada. Logo abaixo vem o magnésio. No terceiro período, com 3 camadas eletrônicas e com 2 elétrons na camada de valência. E assim sucessivamente, minha gente. Bom, daí pulamos toda essa galera do grupo 2 ao grupo 12. E contamos 3 elétrons de valência para o grupo 13. No grupo 14, 4 elétrons de valência. E assim sucessivamente até completar 8 elétrons na camada de valência no grupo 18. Com exceção do hélio, que apresenta apenas 2. Em suma, os períodos indicam o número de camadas eletrônicas, e os grupos, o número de elétrons da última camada. Os elétrons de valência, basicamente, definem as propriedades químicas dos elementos, tais como as ligações e a reatividade deles. Por isso, os elementos
de um mesmo grupo são também chamados de família, né? Em algumas tabelas você vai encontrar os termos família, certo? 1A, 2A, para os grupos 1 e 2. E do grupo 13 em diante, família 3A, 4A, até chegar à família 8, 8A, os gases nobres. Geralmente temos semelhanças com os nossos parentes, certo? Assim, também são os elementos de um mesmo grupo. Por isso, eles também são chamados de famílias. A tabela também pode ser subdividida em blocos, representados pelos subníveis S, P, D e F. Bloco S é formado pelos grupos 1 e 2. Do grupo 13 ao 18, temos os elementos do bloco P. Esses dois blocos, S e P, compõem o que chamamos de elementos representativos, pois são aqueles que obedecem, em geral, às regras básicas da teoria do octeto. Os elementos do bloco D, cujo último elétron preenche o subnível D, varia do grupo 3 ao grupo 12. Em algumas tabelas são chamados de família B. Eles são chamados de elementos de transição externa. E o bloco F, cujo último elétron preenche o subnível F, formam a série dos lantanídeos e actinídeos, que são chamados de elementos de transição interna. Eles formam o último e o penúltimo período do grupo 3 ou família 3B. Com 15 lantanídeos e 15 actinídeos, precisamos colocar fora da tabela nas colunas horizontais abaixo. Lembre-se que são vários elementos de um mesmo período, no mesmo grupo, certo? Na dimensão 3D, eles ficariam empilhados fora do plano aí, fica feia, a tabela ia ficar feia, certo? Por isso que eles são colocados aí. Algumas famílias dos elementos representativos possuem nomes especiais. O grupo 1 são os metais alcalinos. O 2, metais alcalinos terrosos. O 16 são os calcogênios. O 17 são os halogênios. E o 18 são os gases nobres. Os outros seguem um elemento que inicia o grupo. Por exemplo, o grupo 13 é o grupo do boro. O grupo 14 é o grupo do carbono. E o grupo 15 é o grupo do nitrogênio. É importante ressaltar que o hidrogênio está no grupo 1, mas ele não é um metal alcalino. Suas propriedades químicas não se assemelham a de nenhum grupo, certo? Ele só está ali porque possui um elétron na sua última e única camada. Outra forma de classificar os elementos é com base em suas propriedades físicas e químicas, cujas características os enquadra basicamente em metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênio. Os metais constituem aproximadamente 80% da tabela periódica. Eles são todos esses aí que a gente está pintando de azul. Como vocês bem sabem, a maioria deles são sólidos à temperatura ambiente. É o caso do ouro, da prata, do cobre, do ferro, enfim. Com exceção do mercúrio, que é líquido nas condições normais de temperatura e pressão, nas condições ambiente, e concentrando mais nesses elementos de transição, podemos afirmar, em geral, que são bons condutores de eletricidade e calor, possuem brilho característico, certo? Alta maleabilidade e ductilidade, ou seja, são facilmente moldados em lâminas e fios, respectivamente. Além disso, possui alto ponto de fusão, ebulição e densidade. Formam óxidos básicos e também são formadores de cátions, isto é, toda essa galera tem tendência em ficar carregado positivamente, perdendo elétrons, o que é mais evidente nos grupos 1 e 2, onde eles perdem os elétrons para alcançar a estabilidade com 8 ou 2 elétrons da camada de valência. Os elementos do grupo 1, especificamente, são muito reativos em água, devido à grande liberação de energia ao perderem aí o seu elétron, certo?
Os ametais são esses elementos aí, gente, ó. Geralmente possuem propriedades opostas aos do metais. Isto é, mal condutores, eles são mal condutores de eletricidade e calor, com exceção do grafite, um alótropo do carbono. Não possui brilho, com exceção do iodo e do grafite, mais uma vez. Apresentam baixos pontos de fusão, ebulição e densidade. Encontram-se nos estados sólido, líquido e gasoso. Formam os óxidos ácidos e são formadores de ânions, ou seja, possuem tendência em ganhar elétrons, adquirindo carga negativa. Os semimetais são esses elementos roxos aí, não pintados. Eles possuem propriedades intermediárias entre metais e ametais, certo? O principal é o silício, que tem amplo uso na indústria da informática. Já os gases nobres são gases bastante estáveis à temperatura ambiente. Eles são monoatômicos, o que acaba justificando a inércia química deles. Ou seja, dificilmente reagem entre si e nem com outros elementos. Portanto, encontram-se isolados na natureza. E o hidrogênio, bem, o que dizer, certo? Ele não se enquadra em nenhuma característica citada. Reage com metais, com ametais, enfim, ele é totalmente imprevisível. Finalmente, uma vez que já temos o norte de toda a tabela periódica, podemos prever algumas variações importantes que envolvem aí as propriedades periódicas, dentre as quais citaremos apenas as mais relevantes e de forma breve, certo? Porque eu vou fazer aqui uma aula mais específica falando somente dessas propriedades, ok? As principais são o raio atômico, energia de ionização e a eletronegatividade. O raio atômico é a distância do núcleo até a camada mais externa do átomo, a última camada. O tamanho do raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, nos períodos. Então, os elementos de maior raio estarão mais abaixo e mais para a esquerda na tabela. Nesta diagonal aqui, ó. Por exemplo, se compararmos o sódio e o iodo, o sódio possui maior raio, certo? Mas se compararmos o sódio com o potássio possui maior raio. Já a energia de ionização é a energia necessária para remover 1 mol de elétrons de 1 mol de átomos no estado gasoso. A ideia é simples. Quanto menor for o átomo, menor será o seu raio atômico e mais atraído o elétron estará pelo núcleo. Portanto, mais difícil será removê-lo dali. Em outras palavras, quanto menor for o raio do átomo, maior será a energia de ionização, ok? E, portanto, a energia de ionização cresce no sentido oposto ao aumento do raio, da esquerda para a direita, nos períodos, e de baixo para cima, nos grupos. Por último, e não menos importante, é a eletronegatividade. Ela é a capacidade que um determinado elemento tem de atrair elétrons de uma ligação química. E tal como a energia de ionização, quanto menor for o átomo, maior será a capacidade de puxar elétrons, certo? Por isso cresce, tal como a energia de ionização, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Observe que, neste caso, os gases nobres não entram nesta avaliação, certo? Lembre-se de que eles não possuem tendência em fazer ligação. Logo, essa propriedade, né, não é aparente para esses elementos. Essas propriedades ajudam a entender melhor tanto os aspectos físicos como químicos dos elementos, tais como o volume, a densidade e a reatividade, principalmente. E, por fim, esse é o mapa da tabela periódica completaço aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, pois deu um trabalho miserável fazer isso. Um abraço e até
a próxima aula. Dai Top News, educação no Brasil.